Anular ou revogar? Elementos de validade do ato administrativo e atributos. Esse é o tema da aula de hoje. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. A nossa aula de hoje pega o tema atos administrativos e a gente começa falando de anulação e revogação. Prof, mas esse não é um assunto chamado autotutela? Sim, é também o princípio da autotutela e cai na questão de atos administrativos, porque a revisão dos atos pressupõe, por vezes, a autotutela, tá bem? Então, cai em princípios e cai em atos administrativos. Veja essa questão da CESP, como é que o enunciado ficou cumprido, mas a questão é fácil de fazer. Tá assim, um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Sob a fundamentação da ilegalidade, a administração pública deverá revogar o ato de nomeação com a garantia de que sejam observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Vamos lá. A questão errada nessa CESP, né, o que está errado nesse enunciado, é a ideia de revogar e da palavra ilegal tudo junto. Por quê? A autotutela, decorrente lá da súmula 473 do Supremo, permite à administração pública rever seus próprios atos. Quando ela faz essa revisão, porque o ato administrativo é ilegal, ocorre a chamada anulação do ato administrativo. E quando, por outro lado, esse ato é lícito, válido, mas não é mais oportuno e conveniente, a gente tem a revogação desse ato administrativo, tudo bem? Isso você não pode errar nunca, cai em todas as provas, cai a uma eternidade e continuará caindo por muitos e muitos tempos aí nas provas de concurso. Cuidado então com anular e revogar, tá bem? Depois a gente pode aprofundar esse tema numa aula de teoria, concorda? Então te espero lá. Mas vem comigo conhecer a questão agora da nossa... Aí ficou a resposta, né? Então, errado para o revogar, da nossa Fundação Carlos Chagas. Ela que adora um enunciado gigante, me vem com um enunciado de 2 linhas dizendo: no que concerne aos elementos do ato administrativo, no que pertine, às vezes ela coloca, no que diz respeito, né? Tem-se que o motivo, então a gente tem uma questão que será sobre o motivo do ato administrativo. Deixa eu colocar meu passador de slide aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Dá para voltar aqui e a gente conversar cara a cara? Então vem cá, olha lá. Isto. O ato administrativo, ele possui 5 elementos de validade: competência, objeto, forma, motivo, finalidade. Competência corresponde ao elemento quem pratica o ato administrativo. O conteúdo, o que foi praticado. A forma, como esse ato se externaliza. O motivo é a causa do ato, o porquê do ato administrativo. Enquanto que a finalidade é a consequência, o para quê do ato administrativo. Então, todo ato, toda manifestação de vontade da administração pressupõe que alguém fez alguma coisa de algum modo, com causa e consequência. O motivo é a causa do ato administrativo. Vamos ver qual das assertivas trazem essa informação para nós. Olha lá. Deixa eu pegar meu slide do lado certo. Olha lá. Ó. Não se insere, o motivo não se insere entre os elementos essenciais do ato administrativo. Tá errado já. Ele faz parte dos elementos competência, objeto, forma, motivo e finalidade, ok? Bom, B de bola. Consiste nos fins colimados, desejados, almejados pela administração com a prática do ato. Claro que não. O fim é a finalidade, a consequência. O motivo é o oposto, o motivo é a causa do ato administrativo, tudo bem? Seguiu. C. Corresponde às razões de fato e de direito que fundamentam a prática do ato, sendo que a ausência do motivo ou a indicação do motivo falso permite a invalidação do ato, inclusive judicialmente. Vamos lá.
Como todos são elementos de validade do ato, competência, objeto, forma, motivo e finalidade, a ausência de qualquer um deles tornará esse ato administrativo ilegal. Logo, se o motivo não existe ou se ele é inválido, ok? Esse ato administrativo terá um defeito, também chamado de vício do ato administrativo. E aí, se ele tem esse vício, ele é um ato administrativo ilegal, passível de anulação por meio da própria administração pública no exercício da autotutela ou por meio de uma, por exemplo, por meio de um controle judicial, quando a administração pública pode ser ali obrigada a desfazer aquele ato, tá bom? Então, sim, corresponde a razões de fato e de direito que autorizam, que motivam, que fundamentam o ato administrativo. Olha a próxima. Está presente apenas nos atos administrativos discricionários. Não. Tantos atos administrativos vinculados, que aliás é a próxima assertiva, dá uma olhada aí, ó. Constitui um requisito específico para a prática de atos vinculados. Então vamos falar da D e da E ao mesmo tempo. O elemento de validade do ato administrativo existe em todos os atos, sejam eles vinculados ou discricionários, tá bem? Então, competência, objeto, forma, motivo e finalidade, todos os atos administrativos têm. O que vai modificar ou diferenciar no ato vinculado e no ato discricionário? Quem é o agente competente? Como o ato é praticado e a sua finalidade tem que estar escrito em qualquer ato administrativo lá com previsão expressa na lei ou implícita, mas tem que estar claro na lei. Agora, o objeto e o motivo são elementos de validade que permitem uma discricionariedade ou não, e é isso que vai diferenciar o ato vinculado e o ato discricionário. Você precisa aprofundar esse tema? Então a gente se encontra na aula de teoria, tá bem? Vamos para frente conhecer aqui a questão da Fundação Getúlio Vargas. A FGV colocou para vocês uma questão que diz assim: em situações pontuais e emergenciais justificadas pelo interesse público, o interesse público, tá isso mesmo, né? A pessoa é míope, né? E o slide tá com a letra pequena, eu tô assim, em que a aplicação de meios indiretos de coerção não seja suficiente, o poder público pode pôr em prática imediatamente o ato administrativo. Tal providência decorre de um dos seus atributos. Olha lá, o atributo que fala que o ato pode ser imediatamente colocado em execução se chama presunção de legitimidade, porque o ato nasce pronto para surtir efeitos, então essa é a indicação direta para ele. Só que não tem essa assertiva. Não tem essa possibilidade de você marcar isso nessa questão. E aí a gente vai ter que pegar o quê? Pegar as outras alternativas e ver quais são falsas ou verdadeiras e responder assim mesmo. Então, olha lá o que aconteceu aqui. Sofrendo com esse passador hoje. Imperatividade. Ok, é um atributo. É um atributo que diz que os atos se impõem mesmo contra a vontade dos seus destinatários. Tá. Mediante prévia decisão judicial. Ora, os atos administrativos gozam dessa presunção de legitimidade, dessa autoexecutoriedade, dessa imperatividade, independentemente de ordem judicial. Então, essa decisão judicial aí torna a frase falsa. Não existe essa ideia de imperatividade ao mesmo tempo de mediante prévia decisão judicial. Então, você já sabe que a letra A é falsa, tá? B. Coercibilidade. Coercibilidade decorre da imperatividade e é a possibilidade de uso da força legítima do Estado para fazer valer a vontade da administração. Só que vem dizendo mediante prévio processo administrativo. Não. Por exemplo, tem lá um carro estacionado em local proibido. O guarda vai esperar um processo administrativo para rebocar seu carro só amanhã? Não, ele reboca na hora. E aí, depois você tem o direito de ampla defesa, vai poder falar, não podia ter rebocado, tudo bem. Mas é antes, né, executado aquele ato, porque a gente tem um poder de autoexecutoriedade. Daí, a letra C diz assim: autoexecutoriedade sem prévia decisão judicial, mas com um contraditório diferido. Está dizendo, há um contraditório posteriormente. Essa é a ideia que a gente quer aqui. A administração já pode executar os seus atos. Daí, então, tratando da autoexecutoriedade, a frase está correta. D. Exigibilidade mediante prévia decisão judicial, o outro tipicidade mediante... Aliás,
Vamos devagar. Exigibilidade mediante prévia decisão judicial, de novo, você tem que ter prévia decisão judicial, saiu da ideia de ato administrativo que pode ser posto imediatamente em execução, ok? Essa matéria é mais difícil, né? Merece uma teoria. Então vamos fazer uma aula depois só sobre atributos do ato administrativo? Vale a pena, tá? A gente vai conversar sobre isso então numa das nossas aulas de teoria. Mas olha lá, exigibilidade significa que a administração pode usar de um meio indireto para fazer demonstrar ou para fazer valer a sua vontade. Então, por exemplo, o carro está estacionado em local proibido. A administração foi lá e rebocou o veículo. Isso se chama executoriedade. Ou, em outra hipótese, a administração coloca uma multa lá no veículo. Sabe aquele negocinho que fica pregado na porta, no seu vidro do carro lá, que você não sabe se é um papelzinho de self-service? Quando você chega perto é uma multa, o coração dói? Pois é, a multa é um exemplo de exigibilidade. Significa que a administração pública, por um meio indireto, está dizendo para você não fazer aquilo mais, tá? Só que aqui falou mediante prévia decisão judicial e atrapalhou totalmente a nossa possibilidade de que essa fosse a resposta. Letra E, tipicidade, sem prévia decisão judicial, mas com indispensável prévio processo administrativo. Por mais que você ache que essa questão possa ser complicada, se você tivesse tempo para fazer, que o problema da questão é que você não tem tempo, tá? Pensar isso aqui agora comigo, gastando quase 10 minutos, tudo bem. Mas imagina na hora da prova, naquele desespero. A questão é desse tamanho todo. O que você teria que perceber? Nas assertivas, A, se eu ver ali, B, D e E, fala que antes tem um prévio processo, ou judicial, ou administrativo. E lá atrás, a gente queria no enunciado, deixa eu voltar aqui no enunciado, alguma possibilidade de colocar imediatamente em prática o ato administrativo. Logo, a única assertiva possível aqui para a gente é a que vai dizer da autoexecutoriedade. Essa assertiva está dizendo que, independentemente de uma ordem judicial prévia, independentemente de um ato administrativo, de um processo administrativo, que o ato pode ser colocado em execução, tudo bem? Bom, estas questões foram mais difíceis, não é? Porque ato administrativo não é brinquedo. Se você não aprender direito administrativo de verdade, você passa aperto. Sabe esse negócio de ficar decorando COFIFOMOB? Isso não resolve não, gente. Pelo amor de Deus, administrativo em 5 horas. Se você quiser saber mais sobre essas matérias, continue assistindo nossos vídeos aqui no YouTube. Eu espero você, se inscreva na playlist de sua preferência e até a nossa próxima aula.